A paz, igreja. Amém. Uma satisfação estar aqui novamente, prestando um culto de adoração ao Senhor, com a igreja não apenas reunida aqui com alguns irmãos, mas reunida nas nossas casas também. E é um momento maravilhoso de podermos estar aqui para ouvir mais a palavra do Senhor, para podermos adorar ao Senhor, engrandecer o nome dEle e aprender mais com a sua palavra. Nesse momento eu gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias ou acompanhassem aqui. Nós vamos falar, o título dessa mensagem, para quem está anotando, é A Hora de Servir é Agora. E vamos ler aqui a passagem de Lucas 19, de 11 a 24. Então, se você puder estar acompanhando, a palavra do Senhor diz assim: Ouvindo eles essas coisas, Jesus propôs uma parábola. Visto estar perto de Jerusalém, e lhes parecer que o reino de Deus havia de manifestar-se imediatamente. Então disse: Certo homem nobre partiu para uma terra distante, com o fim de tomar posse de um reino e voltar. Chamou 10 servos seus, confiou-lhes 10 minas, e disse-lhes: Negociai até que eu volte. Mas os seus concidadãos o odiavam, enviaram após ele uma embaixada dizendo: Não queremos que este reine sobre nós. Quando ele voltou, depois de haver tomado posse do reino, mandou chamar os servos a quem dera o dinheiro, a fim de saber que negócio cada um teria conseguido. Compareceu o primeiro e disse: Senhor, a tua mina rendeu 10. Respondeu-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom. Porque foste fiel no pouco, terás autoridade sobre 10 cidades. Veio o segundo, dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 5. A este disse: Terás autoridade sobre 5 cidades. E veio então outro, dizendo: Eis aqui, Senhor, a tua mina, que eu guardei embrulhada num lenço. Pois tive medo de ti, que és homem rigoroso, tiras o que não pusestes e ceifas o que não semeaste. Respondeu-lhe, servo mau, por tua própria boca te condenarei. Sabias que eu sou homem rigoroso, que tiro o que não pus e ceifo o que não semei. Por que não puseste o meu dinheiro no banco? E então, na minha vinda, eu o receberia com juros. E disse aos que o assistiam: Tirai-lhe a mina e dai ao que tem 10. Feche seus olhos, vamos estar orando ao Senhor. Pai, por favor, Senhor, nessa noite nós queremos entregar nossas vidas diante do Senhor, para que o Senhor possa falar conosco através da Tua palavra, que o Senhor possa usar, Pai, a minha vida, Pai, para ser instrumento em Tuas mãos, para realmente poder fazer o Teu reino avançar, para que essa palavra possa chegar no coração de cada um que esteja ouvindo. Espírito Santo, tenha liberdade de moldar o nosso coração, de quebrantar as nossas vidas e podermos estar aqui atentos à Tua palavra, que a Tua palavra seja como uma semente em solo fértil, que possa germinar e possa realmente ganhar novas vidas, alcançar novas vidas e possamos ver o Teu Evangelho avançar cada dia mais, Senhor. Por favor, Pai, nós te pedimos, Pai, tenha misericórdia de nós, que estamos aqui, Pai, em meio a tantas situações, tantas dificuldades, mas o Senhor tem sido fiel conosco, temos visto a Tua mão maravilhosa sobre nós e te pedimos, continua nos abençoando, nos usando, Pai. É o que nós te pedimos nessa noite, por favor, em nome do Senhor Jesus. Meus amados, não é novidade para ninguém, que não estamos aqui todos reunidos essa noite por causa da pandemia que estamos passando. Infelizmente é um momento que nós estamos vivendo agora, mas é um momento realmente complicado. Eu entendo que devido a essa pandemia, de nós estarmos presos muitas vezes dentro de casa, de nós não podermos ter as igrejas abertas, em momentos críticos, isso tem nos desanimado. Isso pode ter afligido nosso coração, nos abatido, e nós podemos muitas vezes estar distantes do Senhor, ou não querendo servir ao Senhor, porque realmente é um momento
complicado nas nossas vidas. E devido a toda essa situação que nós estamos passando, nós acabamos não vendo uma saída, uma luz no fim do túnel, né? Como hoje a gente ouviu a pastora falando, uma vez a dona Lídia comentou com ela. Então muitas vezes a gente pode não estar vendo uma luz no fim do túnel, porque nós já estamos há um ano, né, aqui no Brasil, desde março do ano passado, 1 ano e 1 mês, 1 ano e 2 meses praticamente, nessa situação, né? Eu estou trabalhando, por exemplo, de casa, em home office, já há 1 ano e 2 meses. O mundo inteiro, né, já vem sendo afligido pela Covid há mais de 1 ano e meio, né? Então é um momento realmente complicado, né, que a gente tende a desanimar, tende a não saber o que fazer. Mas tem de bom ânimo, igreja, porque hoje é tempo da gente aprender com a própria igreja, com a igreja do passado. Amém? Por quê? Meus amados, essa não é a primeira pandemia que nós vamos passar, também não será a última pandemia que iremos passar, né? E para vocês terem uma ideia, né, de que nós pesquisamos, provavelmente tivemos pandemias antes disso, mas as pandemias, as epidemias, as doenças já afligem a igreja desde o século II. Ou seja, desde o século II a igreja já vem passando por situações em que é necessário ter medidas diferentes, viver de forma diferente, levar a palavra de Deus de forma diferente, porque ela é afligida, assim como toda a terra, por um momento de enfermidade. E eu trouxe aqui alguns exemplos para que nós pudéssemos refletir do que a igreja fazia naquela época. A primeira pandemia que eu trouxe é a peste antonina, que ocorreu em 166 até 189 depois de Cristo. Foram 23 anos de pandemia, e a gente só está 1 ano e meio. Se Deus quiser, já vai acabar logo, mas aqui eles passaram 23 anos. Foi uma pandemia que dizimou 10% da população da Roma antiga. Chegou a um pico de ter 2.000 mortes em um dia. Então é uma situação que a gente vê que é bem complicada, né? E a Roma, ele era o centro de tudo, de todo mundo naquela época, né? E o que a igreja fez? Meus amados, naquela época não tinha hospitais, né? Então como que os cristãos serviram naquele momento? Os cristãos que tinham um pouco de conhecimento de enfermagem, eles cuidavam dos enfermos. A igreja foi aberta não apenas por uma questão de ter culto, mas com leitos, para que a própria igreja pudesse cuidar dos enfermos, para que nós pudéssemos estar juntos com eles, salvando vidas. Mas nesse momento, a igreja não estava só preocupada em curar a enfermidade deles. Os irmãos daquela época aproveitavam aquele momento de enfermidade para evangelizar aquelas vidas. E é uma coisa que nós também temos que fazer agora. Nesse momento de pandemia, nós temos que aprender com eles que nós temos que aproveitar para evangelizar aqueles que estão à nossa volta, aqueles que estão necessitando. Porque nessa enfermidade, se uma vida for perdida e não conhecer o Senhor, ele vai acabar indo para o inferno. Ele vai estar perdido para toda a eternidade. Mas se ele for ganho para o Senhor, se nós como igreja aprendermos e levarmos a palavra, a mensagem para aqueles que estão enfermos, mesmo que seja a hora que o Senhor ceife a vida deles, que fale de recolhê-los, eles serão salvos e estarão junto com o Senhor no reino de Deus. Então essa é a nossa função, mesmo em meio à pandemia. Uma segunda pandemia que ocorreu, essa um pouco mais grave, né? E na verdade foi a peste mais grave que nós já tivemos na história, foi a peste negra, que ocorreu no século XIV, meados de 1357, mais ou menos. E em 5 anos, essa pandemia, ela levou a óbito metade da população da Europa. É uma quantidade bem assombrosa, em apenas 5 anos de pandemia. E os cristãos naquela época, eles tiveram a mesma função que fizeram lá na peste antonina. Aqueles que tinham conhecimento,
Eles cuidavam dos enfermos e evangelizavam os enfermos, evangelizavam os necessitados, aqueles que ainda não tinham conhecido do Senhor. E isso fez com que, continuasse a expansão do reino de Deus, mesmo naquele período. No século XVI, Martinho Lutero, a pandemia, o principal foco da peste negra já havia passado, como eu falei, foram 5 anos, mas voltou a ter um surto no século XVI, no período de Martinho Lutero. E Martinho Lutero, ele disse assim: as orações de fé deveriam ser oferecidas pela misericórdia de Deus. Então aqui novamente ele trazendo o que a igreja deveria fazer nesse momento de pandemia. Nós como igreja deveríamos estar orando ao Senhor pelas vidas, orando para que houvesse cura, orando para que houvesse salvação. Mas ele continua, junto com as práticas responsáveis de saneamento. O que a gente está vendo hoje? A saúde nos diz que a gente precisa estar nos higienizando, lavando as mãos, usando álcool em gel. Naquela época não tinha álcool em gel, hoje nós temos, mas é uma forma de saneamento. Nós temos que usar as máscaras para nos proteger. Isso não é uma regalia, isso não é algo que realmente está sendo usado simplesmente por usar. Não, é porque faz sentido, realmente nos ajuda a nos manter saudáveis. Outra coisa que ele diz é a medicação. Então hoje nós estamos tendo vacinas sendo produzidas. Então devemos sim ir atrás das vacinas, quando chegar o nosso momento de tomar vacina, de nos medicarmos, para que nós possamos continuar servindo ao Senhor e estarmos protegidos. E ele fala isolamento social. Então o isolamento social não é uma coisa que está acontecendo agora. Lá no século XVI, na igreja daquele tempo, já se falava de isolamento social. As igrejas tiveram que fechar também, e as pessoas tiveram que se manter distantes, para que a gente pudesse, como ele continua, não ser responsável pela própria morte ou de qualquer outra pessoa. As medidas que a gente está tomando hoje, meus amados, não é porque a gente quer fechar a igreja, mas é porque as vidas são mais importantes do que nós estarmos aglomerados, do que nós estarmos juntos. É mais importante que nós possamos preservar a vida e a saúde das pessoas do que estarmos todos aqui, 300 pessoas reunidas, e podermos correr o risco de nos contagiar. Então essas medidas, a gente pode ver que já eram adotadas lá nos tempos passados. Uma outra pandemia que ocorreu em 1817 foi a cólera. E ainda de vez em quando nós ainda temos alguns surtos de cólera. Então essa foi uma pandemia que não foi totalmente erradicada, de vez em quando aparece. Em 1854, e essa é para o pastor Jorge, Charles Spurgeon, ele disse, se existe um momento em que a mente é sensível, é quando a morte está em alta. E o que ele quer dizer? Ele percebeu que naquele período de pandemia com a cólera, as pessoas estavam muito mais suscetíveis a receber a palavra do Senhor, a aceitar o Senhor como Senhor e Salvador de suas vidas. Ele comenta, o Spurgeon, que naquele período, um pouco antes da pandemia, as pessoas zombavam dele por pregar o Evangelho. As pessoas viravam as costas quando ele pregava o Evangelho. Mas durante a pandemia, as pessoas corriam até ele para ouvir sobre o Senhor. E isso é o que nós precisamos aprender hoje. As pessoas que estão lá fora, que ainda não conhecem o Senhor, elas querem conhecer o Senhor, porque elas não estão vendo um momento, elas não estão vendo agora uma luz no fim do túnel, elas não sabem o que vai acontecer, muitos estão desesperados, entrando em depressão, mas o Senhor é a resposta, o Senhor é a salvação, o Senhor pode trazer alegria para elas, mas depende de nós, como igreja, fazermos o seu reino avançar, levarmos o seu reino, a sua palavra, para aqueles que estão necessitados. E a última pandemia que eu quero trazer é a gripe espanhola, que foi a última grande pandemia que nós tivemos antes do Covid-19, que ocorreu entre 1918 a 1919 e 1920. Essa foi um pouco mais curta do que as anteriores, Mas
ela não deixou de ser tão letal quanto. Ela dizimou cerca de 50 milhões de pessoas no total. Tá? E outra coisa que nós podemos ver, né, que tem muita relação com o tempo que nós estamos vivendo hoje, é que durante a gripe espanhola, muitos líderes protestantes, católicos, judeus, né, discutiam sobre decretos do governo de fechar a igreja, que é o que a gente vê hoje também, né? Quantos líderes religiosos a gente não vê que se opõem à questão de fechar a igreja? E a gente vê que na gripe espanhola aconteceu a mesma coisa, certo? Não estou dizendo que é certo ou errado, só estou comentando um fato histórico, né? Que a gente também teve essa situação há mais ou menos 100 anos atrás. E um ponto também importante, segundo o doutor Michael Whiting, diretor de comunicação da Universidade Batista de Dallas, nos Estados Unidos, ele diz que os templos das igrejas foram fechados, mas os cristãos continuaram adorando a Deus em suas casas. Meus amados, a igreja, o templo, esse prédio, ele pode fechar. Não é isso que vai fazer a gente ser ou não igreja. Isso daqui não é a igreja. Esse é um templo onde nós congregamos juntos, sim, mas igreja somos nós, cada um de nós. Então, um decreto do governo dizendo que vai fechar a igreja não significa que nós vamos parar de adorar o Senhor, que nós vamos parar de falar sobre a palavra do Senhor, que nós vamos parar de ouvir o Senhor falar conosco. Não, isso que nós estamos fazendo aqui, mesmo de forma remota, é a igreja continuando. Nós somos igreja, e a igreja nunca vai acabar, né? Um outro ponto também que ele relata, o doutor Michael Whiting, que existiam também alguns cultos online acontecendo. Eu vou pedir para os amados colocarem 2 fotinhos aqui no Data Show, para vocês verem que eu não estou mentindo. Alguns pontos, algumas pandemias que eu queria trazer, justamente para exemplificar que esse momento que a gente está passando não é o único, esse momento não é de agora. O mundo sempre é afligido por enfermidades, o mundo sempre é afligido por problemas, por dificuldades. Se nós formos olhar, existe uma pandemia, uma grande epidemia que aflige o mundo de 100 em 100 anos. A última, né, como falei, 1918, 1919, gripe espanhola. 2019, Covid, né? Acho que a gente não vai estar aqui em 2119 para ver, mas provavelmente, pelo que a história nos mostra, vai ter outras. Mas a igreja, meus amados, ela não vai acabar. Manter a igreja fechada, o templo fechado, não faz a igreja acabar. A igreja pertence ao Senhor, a igreja só vai acabar se o Senhor quiser que ela acabe. Não depende de nós, depende do Senhor, porque as portas do inferno não vão prevalecer sobre a igreja. Então, nós vamos continuar como igreja, em casa, no nosso trabalho, na nossa escola, onde nós estivermos. É isso que é ser igreja. Amém? E o que nós precisamos, como cristãos, consequentemente, é fazer o reino de Deus se expandir, fazer o reino de Deus avançar em meio a todo esse caos, em meio a toda essa complicação, porque dificuldades, como eu falei, sempre vão existir, mas depende de nós usar a palavra do Senhor e levar aqueles que estão necessitando, e isso vai fazer muitos serem salvos, independente da época.
Mas o que a parábola, né, que nós lemos em Lucas 19, tem a ver com toda essa situação, né, que nós estamos vivendo, né? Na parábola nós vemos um nobre que confia aos seus servos uma moeda, né, uma mercadoria, e os faz responsáveis por isso. Ele entrega a mesma quantidade a cada um deles. Posteriormente, de forma inesperada, o nobre retorna, já com o seu reino consolidado. Isso já era uma pequena crise ali, né, no local onde ele estava com seus servos. O mestre julga os seus servos de acordo com aquilo que eles conseguiram obter, com aquilo que ele havia deixado. A mercadoria nessa parábola, meus amados, nada mais é do que a palavra do Senhor. O Senhor entrega a palavra dele de igual modo para cada um de seus servos. E depende de cada um de nós fazer aquilo que o Senhor deseja com ela. E quanto mais nós fazemos, mais o seu reino avança. Quanto mais nós deixamos de fazer, menos o reino vai avançar. Mas o Senhor espera que a gente vá e sirva a Ele e trabalhe por Ele. Assim como está em Lucas, né, 19:11, que diz: ouvindo eles essas coisas, Jesus propôs uma parábola, visto estar perto de Jerusalém, e lhes parecer que o reino de Deus havia de manifestar-se imediatamente. Os servos do Senhor, né, os discípulos do Senhor, acreditavam que o Senhor, chegando a Jerusalém, ele ia vir como um soldado, tirar o imperador, né, fazer um reboliço naquela época e começar a governar e fazer o seu reino se consolidar naquele momento. Mas não foi isso que aconteceu, né? Não da forma como eles esperavam, pelo menos, né? O reino dos céus, o reino de Deus, vai retornar com o Senhor quando ele vier na sua volta buscar a sua igreja. Só que o reino de Deus, ele não vai acontecer unicamente naquele momento futuro. O reino de Deus, ele começa a se expandir agora, com cada um de nós. Mas o que é o reino de Deus, propriamente dito, né? É uma coisa palpável, é uma coisa que a gente pode realmente ver. O que é esse reino de Deus para que a gente possa fazer ele avançar, né? O reino de Deus foi mostrado por Jesus quando ele estava aqui com a sua vida. Tudo que Jesus fez, ele demonstrava o que era o reino de Deus. E o reino de Deus é com que todos os nossos valores terrenos sejam invertidos. Esse é o reino de Deus. Então, para o mundo, né, o mundo prega muito o ódio, a discórdia, a desavença entre as pessoas, né? Isso é uma coisa que o mundo traz muito à flor da pele para nós. E o que é o reino de Deus? O reino de Deus é amor. É amor por todos, de igual maneira, né? É amar a Deus acima de tudo e amar ao próximo como a si mesmo. O amar ao próximo não é amar apenas aquelas pessoas que a gente gosta, que são nossos amigos, familiares. Amar ao próximo, como Jesus fala, é amar os nossos inimigos. Inimigos quem? Aqueles que a gente quer mal? Lógico que não. Se a gente tem que amar eles, a gente não quer o mal deles. Mas é aqueles que muitas vezes querem o nosso mal. Pessoas que nos fizeram mal, pessoas que falam mal de nós, pessoas que denigrem nossa imagem, que muitas vezes querem nos prejudicar. Esses são inimigos. Mas no reino de Deus, eles devem ser amados da mesma maneira que você ama a si mesmo, que você ama a sua esposa, seu marido, seus amigos, seus pais, seus filhos. Para o reino de Deus não há distinção. Então nós devemos ter esse mesmo coração, entender que o amor é o ponto principal do reino de Deus. O mundo, a gente tem muitas guerras, muitas desavenças, muitos conflitos entre as pessoas. E o reino de Deus vem instituir a paz, a harmonia, né? Um bom convívio entre cada um de nós. Isso é o que nós também devemos fazer. Quando a pessoa vem querer brigar com você, você não deve revidar. Você deve realmente nem continuar a discussão. Fazer com que haja paz ali. Deixar o Espírito Santo te guiar.
para que você possa contornar essa situação. E muitas vezes isso vai acabar quebrando o seu combatente ali, né? Naquele ímpeto que ele está de brigar, e ele vai cair em si e realmente perceber que aquilo não vai levar em lugar nenhum. E muitas vezes essa é uma oportunidade de você levar a palavra do Senhor àquela pessoa. Cada vez mais a gente está estressado, né? Preocupado, né? Com as situações, e a gente acaba ficando sem paciência. Mas o reino de Deus é um reino paciente. É um reino onde muitas vezes pessoas vão errar, né? Muitas vezes a gente está cuidando de um irmão, instruindo ele para andar no caminho do Senhor, e ele vai tropeçar, ele vai errar. É normal, todos nós erramos, né? Mas muitas vezes a gente acaba perdendo a paciência e fala, deixa para lá, esse aí já não tem mais jeito, esse aí desistiu, ele não quer mais saber do Senhor. Mas quem somos nós para dizer se ele quer ou não mais o Senhor? Quem somos nós para julgar isso? Não, a gente tem que ter paciência e continuar cuidando dele, instruindo ele, porque a pessoa mais paciente do mundo é o próprio Senhor. Porque quanto nós já não erramos, e mesmo assim ele está lá e continua nos amando e continua olhando por nós, nos abençoando. Se o Senhor não fosse paciente, então ninguém mais estaria aqui, porque já teria desistido de todos nós, provavelmente. E o outro ponto é que o mundo coloca o dinheiro e os prazeres terrenos acima de todas as coisas. E como eu já falei anteriormente, o amor a Deus e às pessoas deve ser o fator principal no reino de Deus. Sempre o reino deve vir em primeiro lugar em nossas vidas. Somente assim a gente vai conseguir fazer a vontade de Deus e vai ver a gente ganhar cada vez mais vidas para o Senhor e o seu reino consequentemente avançar. Em Lucas 19, de 12 a 13, diz assim: Então disse, certo homem nobre partiu para uma terra distante, com o fim de tomar posse de um reino e voltar. Chamou 10 servos seus, confiou-lhes 10 minas e disse-lhes, negociai até que eu volte. Como a gente já falou, a mercadoria que o Senhor deixou aqui para os seus servos é a palavra de Deus. E é isso que nós temos posses hoje. Ele deu 10 moedas para 10 servos. Cada um tem a mesma quantidade aqui. E ele falou, negociai. A palavra negociar, né, se a gente pegar, a gente sempre remete a nossa necessidade de negociar como que a gente quer ganhar alguma coisa, né? Se eu vou comprar um produto, vou comprar uma roupa, por exemplo, eu vou querer negociar com a atendente. Faz um desconto, né? 10%, 20%, né? Se você quiser me dar de graça, também estou recebendo, não tem problema. E o negociante, né, a pessoa que vai estar vendendo, ela vai querer vender num preço justo, para que ela tenha um lucro também. Ou seja, quando você negocia, ambos os lados querem ganhar. Um com o lucro e o outro comprando a mercadoria num valor mais razoável, muitas vezes. Com a palavra de Deus, o negociar é a mesma questão. A gente deve negociar para ganhar vidas. A pessoa vai querer conhecer mais o Senhor e você tem esse conhecimento para dar para ela, com o intuito de fazer com que ela se converta ao Senhor, com que ela conheça o Senhor. Então, quando Deus aqui nos diz, negociai com a mercadoria, é justamente para que a gente sirva, viva e evangelize. A gente leve a palavra àqueles que necessitam. A gente não pode ficar guardando ela para nós. E isso está muito claro quando a gente pega em Marcos 16:15, não precisa abrir, é rapidinho. E disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. O ide é para todo mundo. O ide não é para os pastores ou para os líderes, é para todo discípulo do Senhor Jesus. E aí é para os 10 servos que o Senhor tem nessa parábola. Todos tinham a obrigação de ir e negociar, assim como todos nós também temos essa obrigação de ir evangelizar, levar a palavra de Deus aos necessitados. E vale ressaltar, né, quando Deus, né, quando o Senhor coloca o ide, Ele não fala vá levar a palavra apenas quando você está bem, vá levar a palavra quando o tempo é bom,
vá levar a palavra quando não há enfermidade no mundo. Não. Ele simplesmente falou: ide por todo mundo e pregai o evangelho, independente do momento, independente da situação, independente das lutas. Nós não podemos fazer a vontade de Deus apenas quando os dias são bons, quando a igreja, o templo, essa construção está aberta. É muito fácil a gente servir a Deus quando estamos aqui reunidos, adorando ao Senhor, mas é nesses momentos que a gente mais precisa servi-lo, para que mais pessoas venham a conhecê-lo, porque essa pandemia, infelizmente, está ceifando vidas, e cada vez mais vidas. No começo, a preocupação maior era com as pessoas mais velhas, pessoas que tinham enfermidades. Hoje, no começo não se falava de pessoas da minha idade, 31 anos, vindo a óbito por causa dessa pandemia. Mas, infelizmente, nos últimos 15 dias, por exemplo, na empresa onde eu trabalho, 2 pessoas de 30 a 31 anos vieram a óbito por causa do Covid. Então, é uma enfermidade que ela não está fazendo distinção de idades. Então, todos precisam conhecer ao Senhor, receber da palavra de Deus. E a gente precisa fazer agora, a gente precisa servir agora, nesse momento, porque pode ser que a gente não tenha tempo de novo. Como nós falamos anteriormente, nesse momento de doenças, pandemias, é quando as pessoas estão mais suscetíveis. Então, se a gente perder essa oportunidade agora, pode ser que passe a pandemia e o reino não avance tanto quanto poderia, porque a gente não fez a nossa parte. Que daí está o que a gente pode fazer, para fazer o reino avançar. Isso está descrito aqui em Lucas 15, 19, que justamente fala: quando ele voltou, depois de haver tomado posse do reino, mandou chamar os servos, a quem dera o dinheiro, a fim de saber que negócio cada um teria conseguido. Compareceu o primeiro e disse: Senhor, a tua mina rendeu 10. Respondeu-lhe o Senhor: muito bem, servo bom, porque foste fiel no pouco, terás autoridade sobre 10 cidades. Veio o segundo dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 5. A este disse: terás autoridade sobre 5 cidades. O Senhor, quando Ele retornar para buscar a sua igreja, Ele irá julgar aquilo que nós fizemos para Ele. Como nós vimos, o servo bom, ele pegou uma mina e tornou-a 10, ou seja, ele serviu bastante, ele trabalhou muito para o Senhor, e isso vai lhe trazer, como justiça, um galardão naquele momento, ser responsável por 10 cidades. O outro que conseguiu fazer 5, ele também será autoridade sobre 5 cidades, também terá o seu galardão. Só que tudo isso é de acordo com o quanto nós nos dispomos a servir. Mas o que a gente pode fazer para o Senhor nesse momento, de pandemia? Como que a gente pode fazer essa expansão do reino? Primeiro ponto, evangelizar, levar a palavra. Nós não estamos de mãos atadas porque a igreja está fechada, nós não estamos com a boca tapada só porque a gente está usando uma máscara. Nós temos total condição de levar a palavra de Deus àqueles que precisam. O celular, a tecnologia, a gente usa demais no nosso dia a dia. No meu trabalho, por exemplo, eu fico mais de 9 horas do dia com o celular do lado, com fone de ouvido, em reuniões virtuais, mandando WhatsApp para um, para outro, conversando. Essa semana aqui foi uma loucura ainda, porque eu estava com um problema lá na Bahia, tendo que resolver daqui, e pessoalmente, mesmo que não estivesse em pandemia, não ia ter como, porque estava um pouquinho longe. Então o celular ajudou muito, E a gente pode fazer da mesma forma para evangelizar, Quantos amigos nós temos que ainda não conhecem o Senhor? Quantos membros da nossa família nós temos que não conhecem o Senhor? Não custa nada a gente pegar o celular, ligar para eles e falar um pouco do amor de Deus para eles, orar com eles, perguntar como eles estão. Evangelizar, levar a palavra ao Senhor, pode ser feito de N maneiras. Basta a gente ter um pouquinho de criatividade e usar aquilo que está à nossa volta para poder alcançar aqueles perdidos. Um segundo ponto
é perdoar. O perdão, ou a falta do perdão, ele nos trava, ele impede com que nós possamos servir ao Senhor, porque a gente está com isso preso dentro de nós. Quando a gente libera perdão, há um mover no mundo espiritual, e isso possibilita que a gente consiga servir ao Senhor e ver realmente o Espírito Santo se mover e agir nas nossas vidas e nas vidas daqueles que estão à nossa volta. O perdão também, né? Se a gente pega uma pessoa que não conhece o Senhor, que fez algo a nós, nós liberarmos perdão a ela, mostra que a gente está fazendo uma coisa totalmente invertida com os valores desse mundo. Porque os valores desse mundo falam para a gente ter rancor daquela pessoa que nos fez mal. Mas quando a gente libera perdão, a pessoa acaba se quebrantando, falando, eu não esperava que você fosse fazer uma coisa dessa. E aí é um momento da gente levar a palavra a Ele, mostrar que o caminho do Senhor é um caminho de amor, e que Ele fez isso por cada um de nós, e Ele morreu por cada um de nós, e Ele tem o melhor para cada um de nós, Ele tem salvação. Então, o perdoar também nos possibilita ver o reino de Deus avançar. Ajudar o próximo, né? Na parábola do bom samaritano, né? Acredito que todos devam conhecer, mas Jesus usa justamente um samaritano, porque era um povo que era odiado pelos judeus naquela época, né? E Jesus justamente usa essa imagem do samaritano para ajudar uma pessoa que estava necessitada, uma pessoa judeu, né? Para demonstrar que não há distinção entre pessoas, que nós devemos ajudar a todos, independente do que isso nos custe, né? O bom samaritano foi e pagou por todos os tratamentos naquela vida, né? Esteve com um tempo com ele, conduziu ele em cima do seu jumento, né? A pessoa ferida, deixando de lado o seu conforto para poder ajudar alguém. Nós também precisamos ajudar o próximo, não apenas aqueles que nós amamos, mas aqueles também que estão no nosso convívio, que a gente não tem tanto contato. Se nós tivermos a oportunidade, nós devemos ajudá-los também, porque são vidas a ser alcançadas pelo Senhor. Cuidar de uma vida, então nós temos célula, nós temos discipulados, que normalmente acontecem de forma presencial, mas a gente também pode continuar com discipulados de forma remota. Nós podemos também continuar cuidando de vidas de maneira remota, mantendo um distanciamento social. E a gente precisa realmente continuar cuidando, continuar conduzindo, se for necessário, segurando na mão, né, de maneira não tão literal, né, nesse momento, mas a gente precisa estar ajudando elas a continuar seguindo o caminho do Senhor. E consolar, né? O consolar principalmente nesse momento de perdas. Infelizmente, muitas pessoas estão perdendo parentes, entes queridos, amigos de longa data para essa pandemia. E nós, como igreja, devemos estar ali para consolar aquelas famílias que ficaram, aquelas pessoas que perderam alguém. Essa é a nossa função. Meus amados, no passado, né, em algumas pandemias, as pessoas buscavam o Senhor dentro de casa. Elas não tinham a tecnologia que nós temos hoje. Então a gente não pode deixar de buscar o Senhor só porque as portas da igreja estão fechadas. A gente não pode deixar de servir ao Senhor só porque as portas da igreja estão fechadas. Eu sei que não é a mesma coisa nós congregarmos através do celular. Não é a mesma coisa nós termos a célula online, não é a mesma coisa a gente ter esse culto de maneira remota, mas é o que nós temos hoje, e a gente tem que agradecer por termos essa oportunidade. Nós temos que agradecer ao Senhor por podermos continuar conversando, poder continuar nos vendo, poder continuar cuidando um dos outros, evangelizando, né, os necessitados, porque é isso que o Senhor espera de nós. A gente não pode simplesmente deixar, né, esse período nos bloquear, servir como uma barreira. Porque quando a gente não estava na pandemia, todo mundo adorava usar o celular. Mas agora que a gente só tem o celular, ninguém mais quer usar, né? Não pode ser assim. É o que nós temos hoje, é a ferramenta que Deus nos dispôs para que nós pudéssemos estar juntos dessa forma online. Vamos aproveitar, para que a gente possa aprender, compartilhar a palavra, levar a palavra aos necessitados e ver o reino continuar avançando. Esse é o nosso dever como igreja,
nós precisamos nos mover, nós precisamos continuar avançando. O último ponto aqui, né, em Lucas também 19, de 20 a 24, diz assim: veio então outro dizendo: eis aqui, Senhor, a tua mina, que eu guardei embrulhada num lenço, pois tive medo de ti, que és homem rigoroso, tiras o que não puseste, ceifas o que não semeaste. Respondeu-lhe: servo mau, por tua própria boca te condenarei. Sabias que eu sou homem rigoroso, que tiro o que não pus e ceifo o que não semeei. Por que não puseste meu dinheiro no banco? E então, na minha vinda, o receberia com juros. E disse ao que o assistiam: tirai-lhe a mina e dai-a a que tem as 10. Meus amados, aqui é uma advertência do Senhor para nós como igreja. Como eu comentei, o Senhor espera de nós que nós estejamos servindo ao Senhor. O pouco que nós fazemos para o reino faz o reino avançar um pouco. Se nós fazemos muito, o reino avança muito. Mas o que o Senhor não deseja e não espera de nós é que nós não façamos nada. Como nós podemos ver, teve um dos servos que recebeu a mesma mina que todos os outros demais, mas ele aguardou para si, com medo do Senhor, com receio, por muitas vezes não saber como fazer. Mas o Senhor o repreende, dizendo que ele não deveria ter feito isso, porque a intenção, como nós falamos antes, do ID, é que a gente leve o Evangelho para todos. Então, mesmo nesse momento de pandemia, a gente não pode ficar recluso, a gente não pode guardar a palavra de Deus para nós, porque não é isso que o Senhor espera de nós. E se nós desejamos, no momento da volta do Senhor, reinar com Cristo, a gente precisa servi-lo e cumprir com a sua palavra. Deus tem tantas promessas para nós, tem tantas bênçãos para nós, e a única coisa que Ele nos pediu é que nós fôssemos e levássemos a palavra dEle aos necessitados. E a gente não pode deixar de fazer isso, a gente precisa levar, porque senão quando Ele retornar para buscar a sua igreja, nós não reinaremos com Ele. E eu não sei vocês, mas eu quero muito reinar com Cristo. Eu não vou querer estar aqui no tempo da tribulação, com tantas dificuldades maiores do que as que a gente vive hoje, porque hoje nós temos o Espírito Santo nos consolando. E da mesma forma como eu não quero ficar aqui quando o Senhor retornar, eu também não quero que meus familiares fiquem, não quero que meus amigos fiquem, não quero que meus irmãos em Cristo fiquem. Por isso nós precisamos começar a servir nesse momento, para fazer esse reino avançar. E quando o Senhor retornar, nós sejamos encontrados como servos fiéis, que mesmo no pouco a gente multiplicou aquilo que o Senhor nos deixou. Para finalizar, eu queria ler o mesmo versículo que a Letícia leu para iniciar o culto, para abrir o culto, que é Salmo 145, 10, 13. Rendam-te graças todas as tuas criaturas, Senhor, e os teus fiéis te bendigam. Eles anunciarão a glória do teu reino e falarão do teu poder, para que todos saibam dos teus feitos poderosos e do glorioso esplendor do teu reino. O teu reino é reino eterno, e o teu domínio permanece de geração em geração. O Senhor é fiel em todas as suas promessas e é bondoso em tudo o que faz. O reino de Deus é algo para ser anunciado por nós. A palavra de Deus é algo para ser passada de pessoa a pessoa por nós, como igreja. Nesse momento de pandemia, nesse momento de lutas, a gente precisa assim olhar um pouco para trás e aprender um pouco com o que a igreja do passado fez. Como nós vimos, foram momentos difíceis também para eles. Não é uma coisa que somente nós estamos passando, mas eles, nesses momentos de luta, fizeram o reino de Deus avançar. Por isso nós também hoje conseguimos também receber a palavra de Deus, porque eles fizeram a parte deles naquele momento. E se nós queremos que esse reino continue avançando, nós devemos fazer a nossa parte. É tempo de ganhar vidas, de consolarmos aqueles que estão
com dor, com perdas, de levarmos a salvação aos perdidos, de termos a paz que excede todo o entendimento e principalmente levarmos a esperança nesse momento tão conturbado, que muitas vidas não estão vendo uma luz no fim do túnel. É nossa responsabilidade como igreja, porque se nós não fizermos, quem vai fazer? Infelizmente, o ímpio não tem uma palavra de conforto, as pessoas que ainda não conhecem o Senhor não têm a palavra de Deus, não têm o amor de Deus para poder consolar aqueles que necessitam. Mas a igreja do Senhor tem toda a arma necessária, que é a palavra de Deus, para poder levar salvação, conforto, alegria, esperança àqueles que estão necessitando. Então, como igreja, como corpo de Cristo, nós precisamos realmente nos unir, mesmo que seja de forma virtual nesse momento, para estar intercedendo, para estar ganhando vidas e podermos realmente fazer a diferença nessa época em que estamos, porque essa é a nossa função.